Acolhendo sua criança interior, 16º capítulo, quarta parte. Regular suas emoções. Quando estamos presos em nossa criança sombra, não são as crenças em si que nos dão trabalho, mas os sentimentos dolorosos que acompanham esse estado. Na maioria das pessoas, certo tipo de sentimento se destaca em primeiro plano. Esse sentimento surge de forma recorrente e define, por assim dizer, a temática central dessas pessoas. Em algumas, esse sentimento é o de abandono ou de solidão. Em outras, é a insegurança ou de vergonha. Algumas sofrem de sentimentos exagerados de culpa, outras experimentam diversas formas de medo. Existem pessoas que são atormentadas pelo ciúme, outras pela inércia, e não são poucas as que são regularmente atormentadas por estado de espírito depressivos. Quando esses sentimentos e esses estados de espírito já atingiram um grau máximo de intensidade, é difícil regulá-los. Estudos sobre o cérebro mostraram que toda agitação psicomotora intensa, sejam sentimentos bons ou ruins, bloqueiam o acesso a soluções que já conhecemos. Por isso é crucial reconhecer, já que no estado inicial, quando exatamente o adulto interior deve intervir. Mais uma vez, quero ilustrar esse ponto com um exemplo que ocorreu no meu consultório. Susana, 32 anos, sofre com forte insegurança. Durante a sessão, ela me contou como passou uma noite inteira observando a pessoa da qual gostava dançando com outra. Depois disso, ela passou o fim de semana inteiro deitada na cama, totalmente depressiva. Segundo Susana, quando está presa nesse sentimento, ela não consegue encontrar uma saída. O fato de que a pessoa da qual gostava deixou plantada e preferiu dançar com outra mulher para dançar afetou em muito a sua autoestima, o que, por sua vez, desencadeou a depressão. Esse colapso psicológico poderia ter sido evitado se Suzy tivesse começado a cuidar de si mesma com antecedência, e ela o teria conseguido se tivesse percebido mais cedo que, naquele momento, estava presa em sua criança sombra, cujas crenças incluem: é tudo culpa minha, eu sou uma chata. Então ela poderia ter conformado, ou melhor, confortado sua criança sombra e explicado que seu valor permanece inalterado, seja lá quem for a pessoa com qual esse homem estivesse dançando. Em seguida, sua adulta interior poderia ter esclarecido à criança que ela caíra na armadilha da autoestima espelhada. Além disso, a adulta teria repreendido a criança por sempre se apaixonar por homens difíceis e temperamentais, pois é claro que já havia uma história entre os dois e não valia a pena estragar sua noite por causa de um cara assim. Por fim, a adulta teria procurado outra pessoa para dançar ou deixado o recinto e resolvido fazer outra coisa em cima da hora. Talvez ela tivesse encontrado uma amiga ou ido ao mesmo bar de sempre e tentando se animar e se distrair conversando com amigos. Resumindo, o problema foi que Susana não percebeu a tempo, mais uma vez, que naquela noite estava no modo criança sombra e deixou que esta tomasse as rédeas da situação em vez de interferir e cuidar de si. Se você quiser regular suas emoções ou, melhor ainda, evitar certos tipos de sentimentos, precisa começar a se cuidar quanto antes. Se sua criança sombra for propensa a sentimentos de abandono e de solidão, por exemplo, e você estiver solteiro ou solteira, trate de evitar certos gatilhos que ativam esses sentimentos, mantendo-o ocupado nos fins de semana para não afundar em sentimentos negativos. Se tiver tendência aos ciúmes, cuide de si mesmo planejando algumas estratégias com as quais você vai poder estar no controle desse sentimento. Por exemplo, se você e seu parceiro tiverem sido convidados para uma festa, prepare sua criança sombra de antemão para certos tipos de situação nas quais seus ciúmes poderá aparecer. Pense em maneiras pelas quais seu ego adulto poderia permanecer na liderança. Identifique com antecedência os gatilhos que poderiam surgir pela frente e planeje, de forma estratégica, como você vai se comportar. Na maioria das vezes,
Caímos em estados emocionais dolorosos porque não nos preparamos para situações críticas ou porque não detectamos a tempo quando a criança sombra está assumindo o controle. Alguns estados emocionais podem ser regulados se reconhecermos seus gatilhos. Por exemplo, quando quero me libertar de um vício, me certifico de não entrar em contato com a substância. Mas na maioria dos estados emocionais, faz mais sentido planejar estratégias para poder lidar com os gatilhos em vez de evitá-lo, até porque muitas vezes isso se mostra impossível. A seguir, gostaria de explicar melhor como fazer isso, usando como exemplo pessoas cuja estratégia de autoproteção seja agressão-ataque, porque elas tendem a sentir uma raiva que a princípio parece incontrolável. Observação: a criança impulsiva. Nas pessoas impulsivas, existe uma conexão quase instantânea entre estímulo e reação. Ou seja, o espaço de tempo entre o gatilho que desencadeia a raiva e a reação é extremamente curto. Você com certeza se lembra do Miguel do começo do livro, que por causa de um refrigerante esquecido, começou a espumar pela boca. Esse é um exemplo típico de uma pessoa com essa estratégia de autoproteção. Se você é como Miguel, é fundamental que identifique as verdadeiras causas da sua raiva. No caso de Miguel, a questão não foi o refrigerante em si. De fato, sua raiva era causada pela criança sombra, que se sentiu magoada e que apresentava crenças como não sou atendido e meus desejos são ignorados, ou seja, a raiva de Miguel foi gerada por sua interpretação da realidade. Se tendemos a acessos de raivas impulsivos, é especialmente importante conhecer os próprios gatilhos, porque é exatamente ali que devemos nos prevenir. Temos que interpretar a raiva ainda em seu estágio inicial, ou nem sequer permitir que venha à tona, pois, se você chegar ao estágio em que o sangue ferve, não há como voltar atrás. Mas, se estivermos preparados e conhecermos nossos gatilhos, o adulto interior sempre vai ter uma oportunidade melhor para reagir de forma equilibrada. Então, se você sabe que seus pais, sua colega de trabalho ou seus filhos adolescentes rapidamente o tirem do sério, você pode se prevenir com a ajuda do seu adulto interior, conscientizando de que seus pontos sensíveis e, também, pensando antecipadamente sobre como gostaria de reagir. Para descobrir quais são seus gatilhos, é bom refazer o exercício Confronte a Realidade, na página 158. Tome consciência das conexões existentes entre o acontecimento objetivo e sua percepção subjetiva. É provável que você possa reduzir as diversas situações que o irritam, as suas crenças negativas ou as mágoas da sua criança sombra. No exemplo a seguir, temos um caso específico. Marcos, 32 anos, teve uma infância muito difícil. Ambos os pais eram alcoólatras e violentos, mas apesar disso, ele conseguiu se virar bem. Só sua impulsividade lhe causava problemas de vez em quando. Sua criança sombra reagia de forma muito sensível quando, de alguma maneira, achava que não lhe era dado o devido respeito. Bastava um olhar aparentemente torto para que Marcos se sentisse provocado e achasse que estavam rindo dele. Então partia direto para o ataque verbal, que não raro culminava em agressão física. Quando conheceu sua criança sombra, Marcos também identificou uma série de crenças negativas. Uma das mais importantes era: sou impotente. Os sentimentos de impotência e o desamparo eram que alimentava sua raiva impulsiva. Esse, inclusive, é o caso de muitas pessoas que tendem a agredir e atacar, até porque a agressão tem o sentido milenar de fazer com que nos libertemos do estado de impotência. Para aprender a confrontar a raiva, Marcos teve que aprender a pegar sua criança sombra carinhosamente pela mão e a permanecer no modo adulto, isto é, em pé de igualdade com a pessoa que aparentemente o estava provocando. Muitos dos exercícios sobre os quais já falamos nesse livro o ajudaram nisso. A prática das chamadas estratégias de reflexão também foi muito útil.
Ainda voltarei a falar sobre elas. Estratégias de reflexão reduzem o sentimento de desamparo subjetivo e, por isso, podem ajudar a pessoa a alcançar certa serenidade. Não é só o sentimento de inferioridade que provoca raiva, também agredimos de uma posição superior. Em toda parte, chefes descontam a frustração em subalternos, pais descontam em filhos, professores descontam em alunos e etc. E é claro, pessoas que se julgam acima ou na mesma altura que outras também atacam. A raiva costuma surgir quando as coisas não acontecem do jeito que queríamos. Para tanto, basta achar que não fomos compreendidos por nosso parceiro ou ele esquecer de tirar a roupa da máquina. A raiva é uma resposta à perda de controle. Assim, a impaciência também desempenha um papel importante. Ela é, por assim dizer, a irmã caçula da raiva. Pessoas impulsivas, no geral, também são impacientes. Mas impulsividade não é algo que acontece sem mais nem menos. Não é uma lei da natureza, tampouco uma fatalidade. É possível ter influência sobre a própria impulsividade, como todas as outras pessoas com essa disposição devem admitir se forem autocríticas. Afinal, cada acesso de raiva é precedido por um momento ínfimo de livre escolha. É por isso que a pessoa consegue manter a compostura diante do padrão, mas em casa, com a família, aparentemente não consegue. Então, diante de outras pessoas, do patrão, de uma sociedade, conseguem, mas com aqueles que são íntimos, aí é a grande dificuldade. Uma cliente me contou que ela passou a controlar seus acessos de raiva graças a uma simples frase que eu soltei uma vez, sem querer imaginar o efeito que isso teria. Deixa pra lá. Quando percebia que vinha um nervoso, ela falava, deixa pra lá. A meditação da vaca. A raiva também pode ser facilmente dissolvida pelo humor. Vou lhe contar uma breve história. Minha amiga Helena, que também é psicóloga, me acompanhou a um dos meus seminários, onde também atuou como terapeuta. À noite estávamos sentadas confortavelmente quando ela, do nada, me pediu para imitar o olhar de uma vaca. Eu não vou fazer isso, falei. Anda, faz, ela insistiu. Pois bem, consegue fazer um olhar meio tonto por alguns segundos até que tive que começar a rir. Helena então me explicou que às vezes faz a meditação da vaca com seus clientes. As pessoas da região em que ela atua, a Frígia Oriental, conseguem tirar um proveito maior disso porque existem mais vacas que habitantes na região. Então, quando a cliente fazia a cara de vaca, Helena a imitava e logo depois pedia que ficasse com muita raiva. Então a cliente respondia: não consigo. E ela diz: pois é. Ela explicou que é impossível ficar com raiva ao mesmo tempo que se faz cara de vaca. O olhar de uma vaca é relaxado e inocente. Não dá para conciliar raiva com isso. E é por isso que Helena recomenda a seus clientes irritadiços e mal-humorados que façam a meditação da vaca todos os dias por 10 minutos. Reproduzo aqui essa recomendação, para que seu adulto interior não esqueça. Nossa postura corporal e nossas expressões faciais influenciam nosso humor. Fisicamente, não é possível associar raiva a uma expressão facial totalmente relaxada, isto é, a cara da vaca. Exercício. Uma breve introdução à rapidez de raciocínio. Se você ainda não dominou a meditação da vaca, a ponto de se manter num estado de completo relaxamento enquanto é atacado, as estratégias de resposta podem ser úteis. Trata-se de pessoas prontas, pré-definidas, que cabem em qualquer situação. Em seu livro Rapidez de Raciocínio, Matthias Nolke fala dessas respostas, que chama de réplicas instantâneas, numa analogia ao café instantâneo ou à sopa instantânea. A frase já vem pronta e é possível utilizá-la no ato. O esforço mental é zero. Se tivéssemos que pensar numa resposta, o momento já teria passado. Existem duas situações para as quais seriam interessantes ter uma frase instantânea na ponta da língua.
Pequenas implicâncias cuja intenção não é magoar o outro, entre amigos e colegas de trabalho, são inofensivas e também é possível abstrair com uma risada. 2. Afrontas agressivas, sejam diretas ou indiretas, que magoam ou irritam muito mais. Com as seguintes réplicas instantâneas, é possível enfrentar praticamente todas as insolências reais ou as aparentes. Veja elas agora. Você disse alguma coisa? Quando quiser sua opinião, eu aviso. Olha quem fala. Isso é quadrado demais para a minha cabeça redonda. Então, essas são réplicas instantâneas e é possível enfrentar praticamente todas as insolências. Vou repetir. Você disse alguma coisa? Quando quiser sua opinião, eu aviso. Olha quem fala. Isso é quadrado demais para a minha cabeça redonda. Essa última, segundo Nockel, pertence à categoria das chamadas réplicas nonsense. São respostas que, na verdade, não fazem sentido e por isso deixam o agressor sem saber o que falar, porque é obrigado a parar por um momento para refletir e só depois entender que foi vítima de uma brincadeira. Da mesma forma, é o que acontece com as chamadas réplicas nulas. Dentro do contexto da conversa, são frases que não fazem sentido algum e por isso reduzem a afronta ao absurdo. Nockel também fala sobre o teatro do absurdo. Para isso, é importante que você fique muito sério, com a expressão facial e tom de voz em aparente concordância com o que está sendo falado. Mas depois diga algo completamente absurdo como: depois dos 120 anos é que se colhe o trigo. Ou, de grão em grão, a galinha enche o papo. A última é um desses ditados populares que você pode colecionar. Nesse sentido, você também pode falsificar. Os ditados populares existem, como, por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que pura. Essas frases causam confusão e assim o ciclo do ataque é contra-ataque, pode ser quebrado. Isso é um quebra-gelo ou um quebra-discussão. No melhor dos casos, ambos vão começar a rir. Uma boa técnica para desarmar o opositor é misturar um pouco de humor à situação, exagerando no que foi dito. Se acusam você de ser burro, basta responder: posso ser mais burro ainda. Ou, além de burro, não sei cozinhar. Imagine situações com as quais você tenha dificuldade em lidar e, com toda a calma, prepare algumas dessas réplicas prontas que você pode ter na manga. Saber que você sempre vai ter a resposta certa ao alcance. Aconteça o que acontecer, vai fazer com que se sinta mais forte e diminuir a insegurança. Para completar, uma réplica instantânea excelente é: tem razão. Ela também cabe nos casos em que ocorram insultos, porque indica que somos confiantes, tão confiantes que nem levamos o insulto a sério. Você pode decepcionar. Pessoas que recaem na estratégia de autoproteção da eterna criança não se atrevem a assumir responsabilidade pelas próprias escolhas de vida. O medo de errar acompanha o fato de que essas pessoas têm ideias difusas, no melhor dos casos, a respeito do que querem realmente. Durante toda a vida, elas se aperfeiçoaram na adequação e, por isso, o desenvolvimento de habilidades autônomas, entre as quais se inclui o livre-arbítrio, foi deixado de lado. Consequentemente, não têm o costume de andar com as próprias pernas. A criança sombra delas acha que precisa de uma mão firme, capaz de guiá-las e atravessá-las pela vida. Seu ego adulto não tem voz ativa suficiente e precisa ser fortalecido. A criança sombra depende muito do reconhecimento dos pais e de outras pessoas. De preferência, ela gostaria de atender às expectativas de todos. Ela tem medo de decepcionar. A solução para isso é: eu posso sim decepcionar. Para conseguir se desligar dos pais, é preciso ter um critério próprio de avaliação do que é certo e o que é errado. É preciso confiar em si mesmo para tomar as próprias decisões e permanecer fiéis a ela. Mas isso também significa que é preciso assumir o erro quando tomamos uma decisão errada. E para suportar isso, também é preciso certa tolerância à frustração, sobre a qual já falamos.
Trata-se de conseguir suportar um fracasso. Esse é o preço da liberdade de escolha. Se delego minhas decisões aos meus pais ou ao meu parceiro por medo de um eventual fracasso, nunca vou ser independente. Se você se identifica com isso, esclareça a sua criança sombra que ela vai sobreviver a um fracasso e que sentimentos negativos também passam. Falhar e fracassar fazem parte da vida. Explique a ela que é muito mais provável ter sucesso em seu caminho. O único fracasso real seria não tentar e permanecer dependente. Põe a criança sombra no colo e diga a ela que não faz mal errar. Erros são os melhores professores. Afinal, só nos desenvolvemos a partir de certo grau de sofrimento. Enquanto tudo estiver indo bem, não vai existir motivo para refletir sobre si e mudar alguma coisa. De resto, faça seu ego adulto entender também que a maioria das decisões é reversível. Se uma decisão se mostrou errada, você pode mudá-la, também nesse caso. Esta pergunta é importante. No pior dos casos, o que pode acontecer? Talvez seja útil considerar que você também vai ter que aguentar um monte de sentimentos negativos caso permaneça na atual situação. Além disso, explique à sua criança sombra que ela pode decepcionar os outros. Diga-lhe que seus pais são crescidos e podem cuidar de si mesmo. Ela pode se desligar deles. Isso não significa que você não goste mais de seus pais, mas que está seguindo os próprios ideais e trilhando o próprio caminho. Pelo mesmo motivo, você tem o direito de se desatrelar do seu parceiro quando achar que é preciso. Algumas pessoas também sofrem com o fato de que os pais ou o parceiro mandam nelas o tempo inteiro, às vezes fazendo uso de métodos extorsivos. Se isso acontece com você, pare de desmentir as coisas. Não cubra mais a gravidade da situação. Talvez você viva na esperança constante de que seus pais, seu parceiro, um dia finalmente mudem. Com a ajuda de seu adulto interior, faça um levantamento consciente da situação e um prognóstico realista de quais são as chances de uma melhora. Pode ser que você também se sinta inseguro em relação à sua parcela de culpa nessa situação difícil que tem com a outra pessoa. Talvez porque essa pessoa viva dizendo isso. Então, com base em argumentos, examine seu ponto de vista. Mas você também não precisa dar todos os passos de uma vez. O importante é que comece a trilhar o caminho da autossuficiência. Porém, antes de romper radicalmente com seu parceiro, por exemplo, pode treinar contradizê-lo mais vezes e defender seu ponto de vista. Talvez seja de alguma serventia se, a princípio, você tomar decisões pequenas, das quais você mesmo se encarrega e as quais leva adiante sozinho. Observação: estratégias de reflexão contra o vício. Como já aprendemos, os padrões de pensamentos e de comportamentos levam ao surgimento de conexões neurais que, com frequência, nos fazem agir de forma automática e inconsciente. Essa automatização, por si só, é econômica e faz muito sentido. Se não fosse assim, nosso cérebro precisaria constantemente de nossa atenção plena para executar tarefas diárias, como escovar os dentes, dirigir ou falar ao telefone. A vida seria muito mais difícil. A desvantagem dessa história toda é que os maus hábitos também criam raízes profundas no nosso cérebro. E quando um hábito se torna praticamente uma necessidade, estamos falando de um vício. A área que abrange o vício é muito ampla e existem inúmeros livros e guias completos para todos os diferentes tipos de vício e sobre como superá-los. É por isso que gostaria de me limitar a alguma estratégia de autoproteção que podem ajudar você a largar o vício. Os vícios não controlam tão bem porque mexem com os nossos sentimentos, eles estão envolvidos com os nossos sentimentos. O uso de certa substância ou de um comportamento adicto proporciona prazer, ou então impede sentimentos intensos de desprazer, como sintomas de abstinência. Embora a criança sol também possa contribuir para os sentimentos intensos de prazer, tendemos ao excesso e à euforia. A maioria dos sentimentos de desprazer está localizado na criança sombra. A simples ideia de não usar uma determinada droga provoca medo, ao menos de forma subconsciente. Sem a substância, a criança sombra teme perder aquilo que lhe é
estável e que lhe dá estabilidade, principalmente vícios por ingestão oral, como beber, fumar e comer, estão profundamente ligados aos desejos da criança sombra de segurança e acolhimento. Num nível profundo e inconsciente, a ingestão oral está associada à sensação de estar sendo alimentado e tendo a afeição humana. A criança sombra precisa da afeição e consolo. A substância adicta alivia as dores por curto período de tempo. Além dos vícios emocionais, um dependente também é influenciado por sua predisposição metabólica. Dessa forma, o ciclo da dopamina de algumas pessoas é mais susceptível a vícios do que a outras. Além disso, recentemente foi comprovado que existem pessoas que eliminam a nicotina mais depressa, sendo assim muito mais susceptível ao vício em cigarro. O vício está ligado a diversos fatores, não sendo apenas um assunto da criança sombra triste. Entre esses fatores, os principais são os hábitos e as oportunidades. Para se livrar de um vício, é preciso ter muita força de vontade. Isso significa que o adulto interior precisa ser forte, pois a vontade é da sua área de competência. Contudo, esse é um assunto que dá muitas voltas, pelo fato de que a vontade do viciado, na maioria das vezes, é ditado pelo vício. A pergunta que não quer calar é: como o adulto interior pode ter influência sobre a própria vontade? Afinal, experimentamos nossa vontade como uma espécie de acontecimento. Por exemplo, acordamos um dia e decidimos: agora vou parar. Com o doce, com o cigarro, com a bebida, terminar o relacionamento e etc. Mas de onde vem essa vontade repentina? Por que ela não veio antes? E o mais importante, quanto tempo ela vai durar? A última questão foi elucidada por diversos estudos que determinaram que a força de vontade funciona como uma espécie de músculo, que também pode se cansar quando submetido a muito esforço. Isso quer dizer que a força de vontade diminui conforme a utilizamos, ou seja, quando passamos o dia inteiro dominando impulsos e adiando recompensa, nossa vontade fraqueja à noite, e é por isso que à noite quebramos o hábito das boas intenções. E todas as pessoas que já tentaram fazer dieta sabem muito bem disso. O vício é um tipo de comportamento que é guiado por suas consequências. Quando o custo de continuar excede em muito o custo de parar, nossa força de vontade é impulsionada. E é exatamente aqui que você pode girar a chave para a mudança. O vício funciona por meio de uma repressão significativa. O adulto interior sabe que é um comportamento nocivo, mas não admite isso em seus sentimentos. Ele reprime o medo do que o próprio comportamento lhe causa e consegue fazê-lo facilmente, porque os efeitos dos vícios sobre a saúde no geral surgem a longo prazo e, por isso, conseguem ser adiados. Ao mesmo tempo, o ganho de prazer é de curto prazo e pode ser sentido diretamente. Quando acendemos um cigarro ou comemos uma barra de chocolate, sentimos muito prazer, mas é tudo muito instantâneo. Por outro lado, quando se trata de imaginar teoricamente os efeitos a longo prazo de meu comportamento, não se sente prazer. Entre tudo que sentimos está também a sensação de estar vivo, e nesse sentido, para cada vício existe uma sensação dessas que todo viciado ama. Quanto mais tempo o vício durar, mais abrangentes se tornam as conexões neurais desse sentimento vital. No entanto, para um comportamento alternativo, o cérebro quase não apresenta caminhos neurais. Então, se existe uma imensa via expressa de informações disponíveis para o comportamento adicto, só existe, se é que existe, uma trilhazinha estreita para o comportamento contrário. É por isso que o viciado não consegue nem ao menos imaginar viver sem sua droga. O que dificulta superar o vício é que é preciso parar com um certo tipo de comportamento. Não fazer algo é muito mais difícil do que fazer algo. Não fazer geralmente exige muito mais de nossa força de vontade, porque é uma tarefa ininterrupta. Se eu quero correr meia hora todos os dias, só preciso de força de vontade suficiente para essa meia hora e para trocar de roupa antes. Já não fazer algo me custa o dia inteiro de inteira força de vontade.
Então, se quero encontrar uma maneira de largar o vício, é necessário agir em diversas frentes. Preciso aplacar meus medos mais profundos, ou seja, confortar a criança sombra. Preciso transformar minha postura perante a vida, com a ajuda da criança sombra e da criança sol, e, consequentemente, preciso fortalecer meu adulto interior. As seguintes medidas ajudam a ampliar a trilha e transformá-la numa via expressa. Número 1. Mergulhe dentro de si e pergunte à sua criança sombra por que ela precisa do vício. Como vimos, o vício está muito ligado aos sentimentos de conforto e acolhimento ou ao medo. Medo do fracasso, medo do abandono, medo do declínio e da morte. Investigue quais crenças negativas contribuem para seu vício, indo além daqueles que você já descobriu, como não sou bom o suficiente, não tenho valor. Explore também as crenças que estão diretamente ligadas ao seu vício, como nunca vou conseguir, não consigo ficar tranquilo sem fumar, preciso de doces. Sinta o que acontece dentro de você. Identifique o sentimento negativo que o impulsiona ao vício. Anote tudo o que for descobrindo sobre sua criança sombra e seu vício. Número 2. Pegue no colo a criança sombra e a console. Diga-lhe que você entende seus medos, mas que eles não vão diminuir se vocês comerem ou beberem, fumarem ou trabalharem demais. Diga-lhes que você, o adulto interior amoroso, vai estar perto quando ela precisar e que nunca vai abandoná-la. Encoraje-a dizendo que vocês vão conseguir. Mostre a ela quanto orgulho e alegria ela vai sentir quando conseguir sair dessa. Faça com que imagine como a vida vai ser boa sem isso. Imagine agora também aconchegar ela no seu colo e sempre abraçá-la no momento que ela quiser fazer algo. Número 3. Admita o medo de tudo o que pode acontecer se você continuar desse jeito. Leve essa realidade para diante dos seus olhos. Conscientize de que seu comportamento é realmente nocivo. Desça ao porão em que seus piores medos habitam e retire de lá todas as imagens de terror que sejam consequências de seu vício e você está acostumado a reprimir. Pare de reprimir. Deixe que seu medo o alcance. O medo tem a função de nos alertar. Nesse caso, o medo é justificado. Quarto, também se conscientize de que sempre existe um amanhã e que pensar amanhã, semana que vem, ano que vem eu paro, só adia a superação do seu vício até sua morte. Pergunte à sua criança Sol por que ela ama o vício. Como aprendemos? A criança Sol gosta de brincar, divertir, festas e excesso. Ela ama essas sensações de estar viva. Sinta dentro de si como exatamente você recebe essas sensações positivas e adictivas de estar vivo em um lugar do corpo que ela manifesta. Também encontre as crenças positivas que estão ligadas ao seu vício, como sou invencível, viver significa aproveitar tudo ao máximo, sempre posso parar mais tarde. Anote tudo o que você for descobrindo sobre sua criança Sol e seu vício. Procure um novo sentimento vital que satisfaça tanto sua criança Sol quanto sua criança Sombra. Se você come em excesso e assim transmite à sua criança Sombra conforto e acolhimento, tente imaginar um filme totalmente diferente. Imagine, por exemplo, que está numa ilha carabiense e só alimenta-se de frutas, verduras e peixes frescos. Com todos os sentidos, experimente como é bom esse sentimento vital, transmitido pelo calor, pelas cores, pelas comidas leves. Sinta como é ser leve e flexível. Crie em sua mente novas imagens que abarcam seus novos hábitos alimentares. E, sobretudo, sinta como é bom. Em sua imaginação, mergulhe nesse sentimento vital. Vale lembrar que nosso cérebro não vê tanta diferença entre realidade e imaginação. Se você equipar sua mente com um bom cinema para mergulhar num novo sentimento vital, vai abrir o primeiro espaço para uma nova via expressa de informações. Se quiser parar de fumar, você pode imaginar que está numa linda floresta, que você e ela estão conectados, que você respira o ar puro.
Outra bela imagem é imaginar que estava nadando no mar e agora está deitado na areia morna, recuperando o fôlego e recarregando suas energias ao sol. Você ficou tão sem fôlego que, dentro da sua cabeça, fumar nem é mais uma opção. Continue imaginando como é higiênico e esteticamente agradável não precisar mais colocar um cigarro na boca. Sinta dentro de si um cheiro bom que vai cercá-lo se parar de fumar. Você pode imaginar qualquer lugar interior que transmita paz, na qual relaxe profundamente e a qual sempre pode voltar quanto mais precisar desses sentimentos. As imagens aplacam os medos da criança sombra e apaziguam os desejos da criança sol. Sexto, crie novas crenças, combinem com o seu novo sentimento vital e incorpore-se na imaginação. Perceba essas frases e fazem sentido para dentro do seu corpo. Olhe, perceba, elas fazem sentido. É só você começar a olhar aonde elas estão reverberando no seu corpo. Usando as cores da sua preferência, escreva num papel e a coloque no local visível da casa. Repita-as para si mesmo pelo menos 15 vezes ao dia e sinta-as. Sétimo, já que não fazer algo é muito mais difícil que fazer, procure algum comportamento de substituição. Invente um antissistema. Em termos de vício, o esporte é uma das melhores antidrogas que existem e também pode ajudar a desenvolver um sentimento vital inteiramente novo. É altamente recomendável praticar exercícios regularmente, se é que você já não pratica. Pense em todas as coisas boas que você pode fazer para preencher esse vazio aparente criado pela abstinência. Talvez começar num novo hobby, fazer uma transição profissional ou uma especialização. Faça o que lhe faz bem, que faz você ter gosto pela vida e o que o preencha de sentido. Estabeleça períodos progressivos sem vícios e recompense a si mesmo quando conseguir alcançar cada meta. Todas as vezes que sentir desejo de sua droga, evoque sua nova postura perante a vida e se distraia. Faça o que for preciso para não deixar se levar pelo vício. Nesse ponto, distração é tudo. Chega a ser óbvio mencionar isso, mas evite ao máximo as tentações. Por fim, lembre-se de que ter um dia bem estruturado ajuda a não sentir a pressão do vício. A maior parte das recaídas ocorre em momentos de estresse ou de ócios excessivos. Com uma rotina bem estruturada, consigo evitar tanto uma coisa quanto a outra. É sobre isso que vou falar na próxima sessão.